Beleza, bagunçada? Tudo bem? Mais um teste voltado para caça, né? Só que hoje com cabeça de suíno. Estamos aqui com o Dr. Walter, aqui com o Dr. Pedro Paulo, que após o teste, né, os disparos, faremos aqui uma necrópsia nessa peça, nas peças dos animais, tá ok? Vamos lá? As armas matam. Mas quem é você? Você está preparado? Este canal tem um compromisso de fazê-lo entender o mundo das armas, com técnica, responsabilidade e segurança. Sou o professor Pedro, instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal, com mais de 30 anos de experiência. Bom, bagunçada, a ideia hoje, para aqueles que não viram, clique aqui no card a respeito ali do vídeo que nós fizemos do bovino. Faremos hoje com o suíno. A nossa ideia aqui é ver a diferença, né, de uma peça para outra. Nós entendemos que existe essa diferença. Eu vou utilizar aqui o slug fioc e vou utilizar aqui um CBC projétil singular, tá? Chumbo singular para fazer o teste, ok? O slug fioc e o CBC projétil singular, tá bom? Mas antes de começar, bater um papinho aqui rápido aqui com, se me permite, Pepo. Claro. Que a gente, na nossa informalidade aqui, né, o Pepo e o Valtinho, a gente está sempre conversando aqui, até para quebrar esse clima de formalidade. Mas, Pepo, o que você acha? Vai ter diferença aqui com relação ao teste que foi feito no bovino? O que você acha? Com o porco? Com o porco. Eu acredito que o suíno ele vai ter uma maior força de retenção aí do projétil, né? Tanto do slug como o singular, né? E até pela anatomia do crânio suíno, né? O temporal, o frontal, a espessura é bem maior, né? Em relação ao bovino. A pena é que a gente não conseguiu fazer a abertura que vai ser feita hoje, né? Vai fazer a necrópsia, vai abrir, vai ver o dano causado, que não foi feito no bovino, mas através das imagens acho que a gente vai conseguir capturar bem e ter uma ideia do estrago que vai ser feito. Perfeito. Gente, a ideia é o seguinte: nós estamos voltando aqui os nossos testes para aquilo que seja mais o aconselhável, mais adequado para a caça, tá? Lembrando que a caça do suíno, nós estamos pretendendo o que é? A do Java porco, que é um parente do nosso porquinho aqui, tá ok? Que, mais uma vez, não foi comprado o animal abatido para fazer isso não, tá? Nós compramos a peça aí, tá certo? Apenas para fazer o teste. Então há um entendimento de que esta peça aqui tenha uma condição de resistência maior que a do bovino, embora uma peça menor, mas a estrutura craniana parece ser mais resistente, com maior espessura. Estou errado, Valtinho? Não, jamais. Até mesmo pela transfixação que nós vimos no bovino, eu creio que aqui não seja diferente, porém, como o Dr. Pedro falou, haverá uma resistência um pouco maior. Então, eu creio que durante a necrópsia nós poderemos observar uma lesão um pouco menos destrutiva à que a anterior. Lembrando também, um pouco menos destrutivo. Lembrando também, desculpe interromper, Pedrão, mas o suíno ainda houve um melhoramento genético, né? Em comparação com o javali, ainda é um pouco mais fino, sim, menos espesso, comparando com o java porco. O javali ou o java porco. Então o java porco ele vai ter uma estrutura craniana muito mais densa, um pouquinho muito mais espessa. É isso. Tá. E o javali mais. Então aqui nós estaríamos no meio termo, vamos dizer assim. Exato. Seria errado dizer isso? Não, perfeitamente. Seria isso? Tá. Então a gente consegue ter uma ideia da lesão causada aqui para nós mais próximo possível dos suínos, tá? No caso, direcionando a ideia para a caça do fauna exótica, enfim. Sim. Mas, bom, esse tiro eu vou fazer hoje a uma distância de 10 metros. Nós vamos começar aqui com essa primeira cabeça, tá? Vamos começar aqui. Eu vou fazer aqui com o projétil CBC singular, tá? Vai ser com esse aqui. Eu vou utilizar aqui uma Typhoon, uma F12 semi-alto, tá? Pelo de 24 polegadas, gente, tá ok? Disparo a ser feito de 10 metros será a distância, minha distância para a peça, tá ok? Vamos começar? Bora lá! Pronto?
Agora o segundo disparo, slug fioc, tá? No outro crânio, no segundo suíno, ok? Bom, gente, feito os 2 disparos, primeiro, segundo, eu fiz aqui o primeiro, na parte frontal, um pouco acima aqui dos olhos dele, no segundo disparo, na parte frontal, um pouco abaixo dos olhos. Aqui vocês percebam que acima, o globo ocular, ele veio um pouquinho para fora, aqui no segundo abaixo, ele já saiu mais, então há um entendimento nosso aqui que em função do tiro mais baixo, mais pressão, né, nessa peça aqui, então o globo vem aqui saltar a órbita. Mas agora a gente vai trabalhar aqui na abertura, chamando aqui o Pepo e o Valtinho. Vamos começar? Primeiro ver aqui a entrada dele, ver o que deu. Bom, primeiro, esse foi o singular, né? Singular CBC. Teve transfixação total do crânio. Bom estrago, hein? E o segundo não é de menos, também transfixou total. Nossa, Deus, vamos pensando em fazer em H aqui para abrir a janela toda aqui, ó. Sim. Certo? Então vamos lá. Vou abrir bem em cima aqui embaixo, porque tá bem. Pedrão aqui já teve um estrago bem severo em crânio. Tá? Eu trouxe até a serra para de repente a gente ver em questão de encéfalo, né? Estrago de encéfalo, mas não vai ser necessário, porque ó, praticamente o encéfalo todo saiu pela parte posterior do trajeto. Tá? Aqui ficou pouca massa encefálica. Pegou exatamente em cima do encéfalo. Ó, aqui já dá uma entrada em seio nasal, coisa que não é. Esse tiro foi bem eficiente. Acredito até que foi mais eficiente que aquele. Sim, tá. Todo esse espaço vazio aqui. Então realmente o foco seria ali na linha dos olhos, está um pouquinho acima. Exatamente. Se você ver, linha dos olhos. Tronco encefálico aí, aqui, ó. Ok. Pega de cima. Seria exatamente na linha dos olhos. Linha dos olhos. Pouca coisa. Então aqui eu desabilitaria o animal já de imediato. De imediato. Instantaneamente. Sem reação nenhuma. Instantaneamente. 4 dedos da linha do olho, vendo que se você jogar mais um pouco acima, provavelmente pegue mais o occipital aqui e não tenha tanto efeito. Okay. Então na linha dos olhos seria o ideal. Exato. Linha dos olhos ou um dedo acima da linha dos olhos. Foi que eu fiz. Exatamente. Tá. Só um pouquinho. Desculpe, Vitor. Olha, que nem... Não tem só fragmento, só fragmento. Impressionante aqui. O estrago de entrada. Só um pouquinho, Valtinho, deixa voltar ao normal. Só pra gente reconstruir tá, né? Parte óssea. Ó, tá. Tem osso aqui atrás. Seria empurra um pouquinho pra frente aqui. Aí. Um pouquinho menos, ó. Aí. Que já teve uma perda óssea aqui, ó. Tá. Aí, ó. Mais ou menos. Olha onde o projétil entrou, ele arrastou o osso lá para trás também. E ó, quando a gente fala que o crânio do bovino, do suíno é grosso. Isso tem do suíno, né? Uhum. Olha isso.
é quase 1 centímetro. Tá. E você vê que é bem na parte frontal do crânio. Ok. Tá? Esse tiro Capacitaria ele instantaneamente. na hora. Esse pra mim foi o tiro mais efetivo. Eu tanto que aqui na calota também, ó. Tá Ó, tudo solto. Se na abrir, calota. Abre aqui. Abre aqui. Dá pra ver bem a camada de gordura. Tá segurando a gordura. né? É. Exatamente. E Um pouco músculo. de pronto. Olha como ela abriu a calota. Eu tô abrindo bem no meio. Só músculo que segurou. Olha isso. Isso Não aqui é tem encéfalo. encéfalo. Isso é um encéfalo. Isso é Esmigalhou. o resto do encéfalo, né? Ok. Você vê que ele não tem nem formato de encéfalo, né? Com a Tem, né? pressão, Sim, ele desmanchou tudo. se desmancha. Ok. Vamos ver agora o Próximo. próximo. Deixa eu tirar. Ah, a esofamia também. Cadê? Ah, pode puxar. Tem uma esofamia bem exacerbada. Ah. Aí, daí mesmo. No mesmo local do outro. Esse é o resultado, E- didaticamente falando. Aí. Tentar separar aqui da musculatura, parte isso. óssea. Aqui já pega um pouco de musculatura. Sem nasal. Sem nasal. Ó. 3 dedos. Dá pra ver o aqui. fundo lá do... Dá. Sim. A massa cefálica dele foi atingida? Então, Isso que a gente vai ver. que a gente vai ver agora, Pedrão. Esse aqui faz juiz. É, abrir o crânio. Boa. Olha lá, Pedrão. Nossa, O olha encéfalo. aqui o encéfalo dele, ó. Interessante. Ó, Passou do lado. Passou do lado, não lesionou, ok. Perfeito. Então aqui dá pra gente entender que o tiro perfeito, até um tiro de incapacitação imediata, onde o animal praticamente não vai sentir nada, seria aquele na linha 1 centímetro acima dos olhos. Esse aqui abaixo dos olhos, 1 centímetro abaixo, não seria o aconselhado. Olha, tendo em possivelmente, vista que o encéfalo se você, a gente vai aproveitar e serrar na lateral aqui e tentar remover toda essa parte lateral, porque eu acredito que ele tenha lesionado o tronco cefálico, bem abaixo do encéfalo aqui. Bem Ó. abaixo do encéfalo. Visto que, por mais que um tiro desse, nesse a calibre, concussão cerebral aqui seria fatal. imediato, também um tiro bem efetivo. Olha aqui, ó, Tá? osso penetrando No encéfalo. no encéfalo. Então a energia que foi dissipada Só isso daqui já é o suficiente. Fragmento Esse ósseo. fragmento ósseo que estava localizado aqui no encéfalo já era o suficiente para incapacitar o animal. O impacto jogou ele aqui, né? Ok.
e já causaria a lesão. Você vê que ele tem... Aí, ó. Aí, Olha o dano causado, Pedro. olha por aqui. Ó. A energia pegou o tronco, sim. Pegou o tronco e pegou a parte E aqui, ó, um pouco do... esquerda do... Tá, então ele teria uma incapacitação imediata também. Também. O que é até bom, né? Sim. Você pegar... Fragmento ósseo aqui, ó. Fragmento ósseo. Outro aqui, ó. Se aderiu bem. Isso aí fez um estrago danado. Aqui, ó, atrás, ó. A lesão ó, também no encéfalo, ó. Teve lesão no encéfalo. Teve lesão. Ó. Penetração de osso no encéfalo. Incapacitaria instantaneamente. Pegou a base do encéfalo, bem no tronco encefálico. Bom, então tanto um quanto o outro. E pegou cerebelo, na verdade, viu? Pô, pegou cerebelo. Então, cerebelo. Pegou cerebelo aqui, ó. A parte esquerda do cerebelo aí se desfez. Ó, isso aqui é cerebelo. Isso aqui é cerebelo. Tronco e cerebelo. Bom, Jagunçada, nas considerações finais, chegamos à conclusão aqui. Nós tínhamos duas peças aqui de animais com aproximadamente de 40 a 50 quilos. Pepo, aqui essa parte, né, do frontal dele, o que você me diz? Esse frontal foi desse animal que foi usado o slug, né? Um tiro mais baixo. Um tiro um pouquinho mais baixo da linha dos olhos. Teve incapacitação total do animal porque pegou tronco encefálico e parte esquerda aí do cerebelo, então desabilitaria o animal imediata. Ok. Né? O que foi interessante é que a gente conseguiu remover a calota frontal inteira, né? E aí a gente vê com um animal de 40 a 50 quilos que foi abatido, com uma espessura de calota de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tá. Se você pegar um animal de 300 quilos, vamos considerar pelo menos o dobro disso. Perfeito. Né? 3 centímetros. Tá. E até considerar que o animal Java Porco ele já tem uma estrutura diferente. Sim. Uma maior. densidade óssea muito maior, muito mais forte do que o suíno, né? O suíno, né? Convencional. Então, mas o tiro efetivo vocês considerariam o que? Seria interessante nessa altura na linha dos olhos, Região frontal. na região frontal, onde eu vou ter ali mais ou menos um raio de circunferência em torno de umas 2, 3 polegadas de energia se dispersando. Seria isso? Mais ou menos. Mais ou menos. É o que nós pudemos bem observar próximo ali, né? disso. É a destruição total ali. Nessa ambas cabeças aí sobrou o calibre 12, né? Sobrou calibre. Sobrou calibre. Tanto para o balote CBC quanto para o slug e fioque. O balote eu consideraria ele até a colocação dele foi melhor, né? Mais efetiva. O posicionamento mais do efetivo, né? Tá. Justamente, eu fiz isso de forma proposital. Exato, Eu vou fazer na linha dos olhos um pouquinho a mais pouquinho e o outro abaixo, um pouquinho a menos para a gente ver a diferença que vai dar no resultado final desse disparo. Aí o pessoal comenta, calibre 22 é efetivo. Você acredita que o 22 passa essa De calota? jeito nenhum. Não vai passar. Não vai Eu passar. também não. Não vai passar. De jeito nenhum. Eu também não. Não tem como. Ele vai ter que fazer um tiro diferente aí na Exato. lateral Aí do é animal. o que a gente comentou aí na live outra, lá, isso, de repente um tiro muito bem colocado em musculatura, Não tem região como, de não tem como. conexão aí de cervical. Eu acredito E mesmo que assim eu até creio que tem não uma tem energia efetividade suficiente. boa. É aquilo que eu também eu recomendo, porque nós pensaríamos também, apesar de ser um animal aí que esteja degradando a natureza, nós não podemos trabalhar de uma forma que eu venha judiar esse animal.
Eu preciso incapacitá-lo de Jamais. forma Humanitária. imediata, humanitária. De forma Sim, humanitária. sim, não judiar do animal. Também concordo com isso. Então, bom, ambos tiveram efetividade, então nosso resultado foi positivo. Muito positivo. Foi legal, o estudo foi bom, foi Excelente. bacana, Pra mim, proveitoso. Até a gente aprende, né? Com certeza. Realizando esses estudos assim, porque não é comum que a gente faz. Não, A gente pega Uma essa necrópsia prática, nessa- né? Então isso para você traz algo de positivo também, como Muito positivo. veterinários. muito certeza. positivo. Como veterinários vocês entendem isso ser extremamente positivo. Sim, a gente vê na anatomia, vê em peça e tal, mas isoladamente, não com dano causado por projétil, né? A gente pega o animal de repente, às vezes em óbito, mas a pessoa não tem nem interesse de fazer Uma a necrópsia para saber por Entender, aquele né? apego afetivo, tal, enfim. E aí fica por isso, mas ambas aí com os projéteis com as munições utilizadas, a distância, lembrando que a gente está a 10 metros, 10 metros. né? Um suíno, 50 quilos, não é um java, porco ou um javali de 200, 150. Sim, Né? perfeito. Bom, mas então, gente, foi positivo o nosso teste. Excelente. A nossa intenção aqui é melhorar cada vez mais, outros estudos faremos também. E eu venho agradecer aqui a presença do Pepo. do Imagina, Dr. Pedrão. Muito Eu que obrigado. agradeço por tudo. Muito obrigado Sempre. pela presença. Dr. Walter, muito obrigado. Valeu, meu querido. Obrigado aqui pela força que vocês nos deram aqui. É um prazer Tá. sempre estar aqui. Tá? Tá? Lembrando que, pessoal, armas matam, né? Mas quem é você? Muito bom.